Noite. Vamos hoje de mais uma live de maternidade e a nossa convidada de hoje, a queridíssima doutora Andrea, ginecologista obstetra. Enquanto ela não aparece aqui para me chamar ela, eu vou convidar aqui todo mundo mandando aviãozinhos nesse tempinho para vocês também fazerem isso. Vai mandando aviãozinho para todos os contatos, para todo mundo que vocês têm aí assistir também, participar da nossa live. É muito importante vocês assistirem e também compartilhar com as pessoas, porque informação, né, boa tem que ser compartilhada. Logo, logo, a doutora Andrea vai estar aqui ao vivo comigo. Ela avisou de um pequeno atraso, mas calma que ela vai vir. Vamos esperar que as pessoas se conectem para essa live. Já mandei aqui para bastante dos meus contatos. Vocês vão entrando e já vão enviando também. Qualquer comentário vocês podem fazer, perguntas. Também a gente vai estar prestando atenção a isso. Eu vou ter a ajuda da minha amiga Marcela. Olá, Six Sunglass. Boa noite. Vamos junto nessa live. Hoje vamos falar de gravidez. Algo, né? Que tá na minha vida agora. Esse tema, gravidez e Covid, é bem para mim e para tantas outras mulheres que estão passando por esse momento, né? De estar grávidas em meio à pandemia, né? Muitas mulheres engravidaram na pandemia e acho que a pergunta que ficou para muitas delas é: e agora, né? Flávia, vai convidando aí todas as mulheres que vocês conhecem para assistir essa live. Não só mulheres, né? As famílias dessas mulheres, né? É muito importante a rede de apoio quando uma mulher está grávida. Então convida todas as pessoas que vocês conhecem, manda aviãozinho. Sei que o Sanglés está falando, é maravilhoso, momento único e mágico. Pois é, a gente precisa ter esse momento, mesmo vivendo em uma pandemia, que ele continue sendo esse momento único, mágico. Eu estava pesquisando vários dados aqui recentemente e o Ministério da Saúde em 2020, né, ano passado, quando colocou as mulheres que tiveram perda, né, fetal, as mulheres que tiveram aborto, as grávidas e as puérperas como grupo de risco, muitas mulheres foram afastadas dos seus trabalhos e ficaram em casa, né? Sem saber, e agora? O que vou fazer, né? Como vou me cuidar? Elas, além de precisar garantir a sua própria saúde, elas precisam também garantir que os seus bebês estejam bem. E é algo assim que a gente sabe que o Brasil, ele é um epicentro de morte materna por conta da Covid, né? E continua matando muitas mulheres, com tanto puérperas como grávidas. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto, precisa tirar nossas dúvidas, esclarecer aquelas coisas que a gente ainda não tem bem esclarecido, para que a gente possa levar esse período da gestação de uma maneira leve, né? Que os hormônios da mulher já ficam tudo alterado, então se a gente ficar muito ansiosa, é ruim pra gente. Aqui o comentário nem sempre é fácil, né? Nesse momento, então, deve ser mais delicado. Então, o que eu estava falando agora há pouco, sobre a ansiedade. Olá, Marcela! Chega, mulher! Então, a ansiedade, né? Quem é que não passou por uma crise de ansiedade? Muitas mulheres devem ter
vivido pela primeira vez uma crise de ansiedade durante a pandemia, né? Eu sou uma delas que eu nem sabia que existia crise de ansiedade. E antes mesmo de estar grávida, eu passei por isso. E era por conta da pandemia, por causa de tantas coisas, mudanças e tantos assuntos, tanta notícia. Aquela coisa sufocou, me sufocou e eu não sabia que aquilo que eu estava sentindo era uma crise de pânico, por ansiedade. E muitas mulheres grávidas, elas têm essa ansiedade ainda mais agravada. Quando se trata de você pensar que está gerando uma outra vida e ter que prezar pela vida sua e dessa criança, né? Vamos tirar bastante dúvidas hoje. Eu quero que todo mundo que está aí online compartilhe, continue compartilhando com seus amigos, que daqui a 5 minutinhos, 4 minutinhos, a doutora Andréa vai estar com a gente, tá? Estou conversando com vocês essas coisas, mas para que vá entrando no clima, enquanto a doutora já aparece aqui ao vivo para a gente convidar ela. Vamos fazer outros combinados, né? Os comentários, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas durante a live. Marcela tá aí comigo, ela vai estar me ajudando com isso. Alguma dúvida que vocês tiverem e não foi esclarecido na minha conversa com as perguntas que eu vou fazendo, vocês colocam aqui nos comentários qual é a dúvida de vocês, que a gente vai tentar olhar e responder. Fazer a pergunta para que a doutora possa responder. No mais, eu já posso até ir adiantando, Jane. Aí, uma mulher tentante, Jane. Eu fiquei muito feliz de saber que Jane vai ser tentante esse ano. Sobre as perguntas também, se tiver perguntas que não têm a ver com o assunto Covid e gravidez, mas é uma pergunta importante para você, que pode ser respondida pela doutora, não fique com vergonha de fazer a pergunta, tá? Façam a pergunta, por favor. Porque nem todas as perguntas eu vou ter compilado aqui. A gente sabe que o tempo que a médica tem, uma médica obstetra, é precioso. A gente tem que tentar otimizar, né? Então eu fiz as principais perguntas que eu imagino que mulheres grávidas estão passando nesse momento. E eu espero que estejam todas com o propósito de ajudar vocês. Essas lives é um presente para vocês, porque eu acredito muito que conhecimento tem poder, informação tem poder. Então a gente pode estar trabalhando dessa forma, né? Colocando nossa cara aqui ao vivo para poder trazer mais conhecimento para outras pessoas, compartilhando, né? É uma roda de conversa, vamos imaginar assim, online, para que todo mundo possa sair daqui diferente, com algo novo, pensando que sua vida, a vida do seu bebê que você está gestando, ela não é só. Você tem outras pessoas com também essas ansiedades, essas dúvidas que você pode estar sentindo nesse momento, né? Deixa eu ver se a doutora já está aqui pra gente chamar ela. Ela falou que ia atrasar 10 minutinhos, já são no meu relógio 29. Ainda não. Esperar mais um pouquinho. Olá, Heriberto Belo. Tem pessoas aqui de longe, hein, assistindo. Heriberto tá em Fortaleza, né? Que bom. Tem gente de longe. E Jane e Marcela. Fiquem aí, tá, gente? Fiquem aí. Só mais um tempinho. A doutora vai chegar e a gente vai começar aqui a responder já essas perguntas. Lembrei uma coisa. Como eu gosto já de, no começo das lives, contar como eu conheço o convidado, eu já vou adiantar isso aqui para vocês. A doutora Andréia, eu conheci através de uma referência. Eu estava recém-casada e queria ir na minha primeira consulta ginecológica com uma médica que já fosse obstetra, porque a gente
já tinha planos de ter filhos no início do casamento. E aí eu ouvi muitas boas referências da América, e ela é uma pessoa que também ela tem a mesma religião que a minha. Eu disse, nossa, eu quero ela. Entrei em contato e ela na época atendia em Bahia, e eu fui lá em Bahia atrás dela. Fiz a primeira consulta, já conheci ela assim e foi amor à primeira vista, né? Como a gente fala. Já gostei dela de cara e não larguei mais. Então ela me acompanhou desde a gestação de Miguelzinho. Estava comigo no pré-natal, no meu parto. Depois repetiu a dose comigo, com Benjamin. Benjamin, ela também estava comigo no pré-natal e no parto de Benjamin. E agora pela terceira vez, né? A gente juntas de novo com essa gestação que já estávamos pensando que teríamos não só, a gente não queria só 2 filhos, a gente achava que não seria pai só de 2 filhos. E mesmo com a pandemia, a gente manteve os planos de ter de 2 em 2 anos os nossos filhos, para que a idade ficasse assim, né, a escadinha. E a gente já tinha essa revelação na nossa vida que ia ter mais filhos, então já estava na época de encaminhar o terceiro e a gente embarcou para essa terceira gravidez em plena pandemia, sabendo que teria suas restrições, mas estamos aqui. E vamos olhar se a doutora já está por aqui. Não está, ainda não entrou. Ela não mandou nenhuma mensagem, então acho que está tudo certo. Deixa só ela aparecer, tá, gente? A Lúcia, seja bem-vinda. A Lúcia tá gestante. Quantas semanas, Lúcia? A gente fala de semanas. Eu tô com 12 semanas e alguns dias. Já pronta para fazer a ultrassom da translucência nucal, que é bem importante no começo da gestação. Fala aqui nos comentários, Lúcia, quantas semanas você está. Que é para me saber. Olha, eita, 28 semanas. Já tá bem adiantada. Tá mais perto do que longe, né? Para 40 semanas vai ser um pulo. É menino ou menina, a Lúcia? Aqui a torcida é por menina. Quem sabe? Se não for menina, eu queria muito ser mãe de uma menina ainda. Coloca aí nos comentários, Lúcia, por favor, se é menino ou menina. Menina! Ê, será que eu vou pegar essa leva? Qual vai ser o nome, Lúcia, pra gente saber, todo mundo aqui que tá assistindo. Vai ser uma menininha. Eu já tô ansiosa. Eu só não faço aquele exame sexagem fetal porque eu tenho pena de gastar esse dinheiro. Sabendo que eu posso esperar mais um pouquinho, né? Mas eu já fiquei tentada. Nicole! Ó, Nicole é lindo esse nome. Aqui em casa, se for menina, o nome já tem. É Maria Emiliana, em homenagem à minha mãe. Mas se for menino, aí vai ser complicado, porque eu não tenho noção de que nome. Não tem aquele nome aqui, sim, assim, pensado certo. Não tem. É diferente quando Benjamin, eu descobri Benjamin, eu já sabia que ia ser um menino, e se fosse menino, ia ser Benjamin. Já tinha escolhido esse nome mesmo antes de saber, né? Agora eu não sei não tenho ideia. Vou fazer uma enquete, se for menino, para vocês me ajudarem a escolher o nome. Porque vai ser difícil. Tem muitos nomes que eu gosto de menino ainda, mas ainda não teve aquele que vai ser esse. Tenho que colocar numa enquete. Deixa eu ver agora se a doutora tá por aqui. Ainda não está. Ela não me mandou mensagem no meu WhatsApp. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui no computador, tá, gente? Qualquer coisa eu tô olhando aqui é o computador.
Pronto, ela mandou mensagem agora. Vou chamar ela. Ainda bem que hoje não tem neném chegando. Deixa eu falar aqui com ela que ela não tá aparecendo. Acho que ela não abriu na minha live. Ela tem que clicar. Ela mandou mensagem e mandou pelo Instagram. Eu acho que eu não posso nem responder pelo Instagram, tô respondendo pelo WhatsApp. Vamos ver se ela aparece aqui. Não. Será que eu consigo mandar mensagem pelo Instagram? Marcela, me ajuda. Se eu for responder a mensagem do direct, eu saio do ao vivo, é isso? Alguém sabe dizer? Que ela não tá aqui, ela não clicou, então, no meu ao vivo. Mandei aqui no WhatsApp pra ela clicar no meu ao vivo. Deixa eu olhar de novo se ela aparece aqui. Não apareceu. Como é que eu faço? Será que eu preciso sair? Deixa eu procurar ela aqui. Acho que eu não preciso sair, não. Ah, já sei. Enviei o aviãozinho pra ela. Vamos ver se dá certo agora. Vamos lá, ver se ela conseguiu. Eu mandei o aviãozinho pra ela porque ela já tá online. Mas ela não abriu o ao vivo. Ela precisa abrir o ao vivo pra poder eu chamar ela. Mas ela tá falando pra entrar no Instagram pelo computador. Boa ideia. Ah, agora ela entrou. Pronto. Vou chamar a doutora André agora, gente. Vai dar certo. Então, entrou. Muito bom. Oi! Está aí! Olá! Aos Oi, trancos e doutora. barrancos, mas estou aqui. É, a gente sabe. Vida de Pois ginecologista é. obstetra é concorrida. Pois é. Eu estava programando Pronto. fazer lá na Iluminare, mas a correria foi grande e eu tive uma intercorrência aqui em casa. E aí eu tive que vir para cá e estou fazendo por aqui. Eu espero que o sinal fique bom, porque eu estava com um probleminha na internet, mas eu acho que está dando certo. Vai dar certo. Hoje não tem nada que Pois vá não. Já dar acionei errado. até as backups. Se os bebês resolverem nascer nessa hora, se for um parto tsunâmico, as backups já Minha estão mãe. ligadas. Os bebês foram bem meus amigos, porque eles deixaram você aqui comigo. Verdade, verdade. Aí eu quero muito agradecer já de logo, porque depois a gente fica empolgado, mas é uma honra ter você Imagina. na nossa live e que bom que a gente vai poder conversar nessa horinha que você Sim, disponibilizou. Eu sei que é muito raro, assim, muito imagina. complicado ter uma horinha de uma vez. Eu entendo, mas vai dar certo. Eu já conversei aqui com o pessoal que estava ao vivo como a gente se conheceu. E agora eu Uhum, queria que você se apresentasse. Como começou, né, a ginecologia, a obstetrícia, né, o amor por essa profissão. Se sim. apresente e aí a gente já começa com nossas perguntinhas aqui e a interação do pessoal que está assistindo. Tá, joia. Então, inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade, né? Realmente é muito gratificante poder estar com você, Lili, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar suas duas gestações, né? Realmente é um prazer agora poder estar na terceira gestação, tendo esse privilégio de assistir durante o pré-natal. E realmente eu sou ginecologista e obstetra. Antes de fazer o curso de medicina, né, eu participei, fiz a graduação de enfermagem e costumo dizer que me considero, né, uma profissional diferenciada por ter participado, né, por ter tido essas formações. A formação de enfermagem realmente é algo que eu tenho como uma grande herança, né, que hoje
possibilita, né? É como se fosse uma facilitação na questão do cuidar, do olhar holístico, não que a medicina não tenha, mas de fato, né, aquela que cuida, que tem um olhar além, que enxerga, né, de fato o ser como um todo, né? Eu tenho muito orgulho da herança da enfermagem, que eu tive a oportunidade não só de atuar na assistência, mas também na docência. Então, durante todo o curso de medicina, eu trabalhei, né? Eu trabalhava na enfermagem, então, é, por isso que quem me conhece e tem essa vida hiperativa, eu não senti muito impacto logo que iniciei a vida profissional na área médica, porque eu já tinha essa rotina, né, de trabalhar, de estudar de dia, trabalhar à noite, trabalhar finais de semana, então sempre fui muito hiperativa. E aí, eu tenho essa oportunidade, né, eu já de seguir na obstetrícia, que foi algo realmente que sempre me motivou, desde a graduação de enfermagem, né, a pessoa que foi a inspiração para mim, ter o desejo de atuar na obstetrícia foi Vaglânia, que foi minha professora, né, Ela de estava comigo semana retrasada aqui na live. Exato, eu tive a oportunidade de entrar um pouquinho, né? Então foi a pessoa que realmente me cativou, né? Me atraiu, né? No sentido da especialidade da obstetrícia em si, do cuidado da mulher, do cuidado da gestante, durante a gestação. E realmente é muito gratificante hoje ter a oportunidade de seguir numa especialidade que eu realmente tenho uma afinidade muito grande, eu realmente me realizo com a especialidade que eu escolhi. E quem me conhece sabe que estar ao lado de uma mulher sentada numa banqueta, né, é algo que realmente me fascina, mesmo estando hoje atuando na área de gestão hospitalar, né, eu não deixo, não abro mão de estar na assistência, porque é algo que realmente me motiva, depois da minha família, né, estar com eles é realmente uma sensação o ar que eu respiro mesmo. Então, é uma coisa que me motiva, que me faz me tornar melhor a cada dia, que eu tenho desejo de estudar. Então, hoje eu me sinto dividida porque tenho tido esse desejo, assim, não é nem desejo, mas tenho me sentido realizada também a atuar na gestão hospitalar, também voltada para a saúde materno-infantil, né, que é algo que me cativa bastante. Por, às vezes, uma atitude conseguir refletir numa massa, né? Porque às vezes a gente quer tentar fazer a diferença nesse cenário, desse novo modelo de assistência, e a gente acaba não conseguindo, às vezes, por atuar apenas individualmente. E às vezes na gestão hospitalar, fazendo a mudança, a gente consegue atuar para várias pessoas, principalmente para quem me conhece, né? Para os usuários do SUS. O meu desejo é que realmente essa assistência, né, ela possa ser acessível para todas as mulheres, né? Então, eu acho que a gente tem avançado nisso, tem sido um ano muito desafiador, né, desde 2020 com o advento da pandemia, mas é algo que a gente deve continuar firme e forte, né, tentando fazer a diferença dentro do cenário que cada um atua, quer seja numa perspectiva individual, quer seja numa perspectiva coletiva. Eu acho que cada um tem que tentar dar o seu melhor e atuar na área que realmente se realiza, que é o meu caso. O amor que você tem por a sua profissão, pelo seu trabalho, é visto nesses comentários, né? Que várias mulheres colocaram uma excelente médica, eu amo essa mulher. Então, a gente sente o amor que você faz o seu atendimento, porque todas as pessoas querem você. Imagina. Eu sou uma delas, né? Eu posso falar de mim. E agora eu queria que a gente fosse já para as perguntas, porque é muita coisa que eu tenho aqui para esclarecer. E também, quem tem pergunta, já manda também. A primeira delas era sobre, já que estou grávida, né? Então, vamos lá. Agora, a gravidez na pandemia. Quais são esses cuidados com essa gravidez durante essa pandemia da Covid? Porque mudou, né? Alguns cuidados. É verdade. Então, na pandemia, né, a gestante ela precisa seguir rigorosamente, né, as consultas pré-natal, né? Então, é preciso que, mesmo ela sendo classificada em gestante de risco habitual, né,
seja conduzida pela atenção básica ou, se classificada como gestante de alto risco, necessite fazer o segmento também através dos ambulatórios de alto risco, com esse suporte, né, juntamente com a equipe de enfermagem obstétrica, com os obstetras, com a equipe de enfermagem da atenção básica, porque é imprescindível, né, que a gestante ela seja assistida durante o pré-natal. Então, o fato da pandemia, ele não pode fazer com que as mulheres também fiquem totalmente isoladas em casa, a ponto de não participar dessas consultas que são essenciais. O que eu costumo dizer é que a gente precisa evitar as consultas desnecessárias, ou as consultas ou a realização de exames desnecessários. É exemplo de um ultrassom para avaliar a sexagem fetal, né? Então, a gente precisa ter bom senso, né? De fato, seguir as recomendações do Ministério da Saúde, se é uma gestante de risco habitual, que ela é 6, 7 consultas, né? No máximo, uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo, 3 consultas no terceiro, se é uma gestante de risco habitual, e se houver, né, de fato, uma necessidade individualizar o caso, se for uma gestante de alto risco, e realmente só procurar ir nas consultas que forem relacionadas ao agendamento que já é preconizado. Então, muitas vezes, a gente pode disponibilizar as consultas de retorno por teleconsultas, né, ou até mesmo através após a pandemia, eu tenho utilizado muito o WhatsApp como um coadjuvante nessas questões de retorno, tá certo? A gente tem que lembrar que a consulta presencial, ela é insubstituível, é necessário o contato, a avaliação, o exame físico, mas se a gente puder evitar em consultas que teoricamente se resolveria através de uma conversa, por mensagem, a visualização de exames, e aí se houver necessidade de solicitar a presença, eu acho que é extremamente válido, né? Então, a gente tem visto grupos, né, o Alô Parteira, né, eu esqueci até o nome do grupo das meninas que têm feito essa assessoria, né, de tirar dúvidas, que muitas vezes a gestante, né, ela está num período de tanta vulnerabilidade, de tantas dúvidas, que necessita tanto de educação perinatal, e às vezes na consulta a gente não consegue atingir toda aquela necessidade. E às vezes essas rodas virtuais, né, de pré-natais que têm sido realizadas, essas assessorias com as teleconsultas, elas têm facilitado bastante e têm orientado para que as mulheres de fato só busquem as consultas presenciais quando recomendado e seguindo o cronograma que já é pré-estabelecido, né? É importante também lembrar que os cuidados têm que ser redobrados, né? Ao sair em situações realmente necessárias, estar sempre utilizando máscaras, tá? Ter o cuidado na lavagem das mãos, uso de álcool em gel quando não tiver possibilidade de fazer a lavagem, né? Tem que fazer toda uma programação, ter cuidado preferencialmente os atendimentos, né? Aí vai para os profissionais. Tentar fazer por agendamento. Eu sei que eu tenho uma grande dificuldade. Quem faz obstetrícia de fato, muitas vezes tem que mudar a agenda. Isso é algo que realmente tem dificultado bastante. Mas a gente precisa fazer a tentativa de evitar aglomeração dentro dos consultórios, sempre entre um paciente e outro, né? Ter essa preocupação. Acho que o paciente até tem que perguntar: oh, já passaram álcool em gel aqui, já fez a limpeza? É necessário esse cuidado, né? Procurar utilizar tudo descartável. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. Mas, de fato, a gente tem percebido, né, um grupo de pacientes que tem negligenciado os atendimentos, por um lado, por às vezes ter dificuldade de acesso, né? A gente passou por um período logo no início da pandemia que realmente diminuiu o atendimento, algumas unidades básicas de saúde ficaram inviabilizadas de atender por profissionais estarem doentes, ou até mesmo uma diminuição na oferta, né, de serviço de pré-natal de alto risco, e isso refletiu diretamente a assistência dessas mulheres. Então, é algo que a gente precisa, de fato, estar atento, né, orientando e disponibilizando essas consultas, principalmente nas mulheres de alto risco, né, nas gestantes de alto risco, que precisa de um olhar diferenciado. É importante lembrar que a COVID-19, né, em todo o ciclo gravídico puerperal, ela coloca a gestante como grupo de risco, incluindo o período pós-parto, principalmente os 14 dias iniciais pós-parto, né? Então, a gente precisa estar atento e ter essa noção, até mesmo para quando a gente for falar de outro tema mais na frente, se der tempo, que é em relação à vacinação, tá?
Eu estava até falando isso, né? Que desde fevereiro, abril do ano passado, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, colocou, né, mulheres até de aborto, de perda Isso. fetal, grávidas, puérperas, como esse grupo de risco. Então, Isso. esses Desde abril cuidados. de 2020, as gestantes já foram categorizadas como grupo de risco em todo o ciclo gravídico puerperal. Embora na prática a gente perceba que o último trimestre e o puerpério a gente tem visto um maior grau de gravidade, né? Mas todo o ciclo é considerado como grupo de risco. Por falar nesses grupos de risco, aí quais são essas consequências provocadas pela contaminação já do novo coronavírus nessas gestantes e até mesmo nos recém-nascidos, que já são conhecidos, né? Quais são essas consequências? Então, a doença em si, ela é uma doença incapacitante quando ela evolui para os casos de gravidade, né? Embora, né, em torno de 10% das pacientes é que vão evoluir com quadros graves, né? A grande maioria vai apresentar sintomas leves ou será assintomático. Porém, a gestante tem sido observado que quando evolui para as formas graves, né, elas têm apresentado uma piora significativa e em nosso país, especificamente, nós tivemos um comportamento diferente em relação ao resto do mundo. Então, isso chama mais atenção, né, para a questão da taxa de mortalidade que foi observada, né? E a gente percebeu também nas gestantes um aumento do número de abortos, né? A gente percebeu um aumento no número de partos prematuros, né? Ou seja, de prematuridade, né? E pacientes que apresentavam complicações que levavam também à prematuridade, como descolamento de placenta, né? E condições obstétricas que favoreciam essa questão da prematuridade, refletindo diretamente no bebê, né? Então, por isso a gente tem visto as unidades de terapia intensiva sempre muito cheias, né? A gente tem visto casos, né, de gestantes internadas e que evoluem com muita rapidez quando elas tendem a ter a forma grave, necessitando de intubação. Então, imagine, a gente sabe que pronar a paciente, quer virar ela ao contrário, né, favorece no processo de reestabilização da região do sistema respiratório, da parte pulmonar. Imagine deixar uma gestante pronada com a barriga. Olha como é difícil, né? A gente diz às mulheres, não durmam de bruços, né? Então, imagine ter que pronar essas mulheres. Então, tem que ser feita toda uma logística diferenciada para o cuidado dessas mulheres. Então, isso também já dificulta. A gestação, por si só, ela vai dificultar no manejo de um paciente COVID grave. Então, por isso que a gente precisa estar atento, né? E prevenir sempre vai ser a melhor estratégia. E aí é onde a gente acaba entrando na questão da vacinação, né? Então, é preciso individualizar, né? E identificar se essa mulher ela continua exposta por uma questão de não conseguir deixar de trabalhar, por ter um comércio e ficar tendo contato com o público, né? Então, muitas vezes, a exposição à doença para ela vai ser muito maior em questão de risco-benefício do que a exposição à vacina. Nós recentemente tivemos um dado aí do FDA americano em que 10 mil mulheres que estavam gestantes e foram vacinadas não apresentaram efeitos adversos, né, importantes. E isso foi um dado importante para nós, né, para nos dar subsídios, porque até hoje nós não temos ainda um dado real, uma evidência científica que tranquilize, né, a população de modo geral, que a gente pode liberadamente vacinar as gestantes, puérperas ou lactantes. Porém, quando a gente avalia risco-benefício, é preciso individualizar e fazer uma decisão compartilhada entre a mulher e o profissional que assiste, né, que vai estar dando aquela assistência a essa gestante. Então, profissionais de saúde, para as pessoas que são dos grupos prioritários, as mulheres dos grupos prioritários, é preciso avaliar bem se vacinar não vai trazer mais benefício do que os riscos que aquele indivíduo está exposto. Agora, se a mulher ela tem condição de se manter isolado, ela não tem a necessidade de trabalhar, aí nesse caso a gente tem que individualizar e mostrar que de fato não temos ainda estudos que deem a segurança, porque não foi feito com gestantes ou crianças, né? Mas a gente já tem informações que, por exemplo, em animais não foi evidenciado malformações, né? Então, isso já é um dado importante que a gente precisa estar analisando. Ótimo. Eu gostei que você já entrou no assunto
relação às vacinas, né? E tem uma pergunta aqui. Com relação à comida delivery, não tem perigo de tomar sorvete? Deixa eu ver essa. Eu vou botar aqui para você ler também. É Camila Guedes. Com relação à comida delivery, não tem problema de tomar sorvete por ex ou estar contaminado? Ela quer dizer assim, a gente está pedindo esses alimentos fast food de um modo geral, né? Há um Uhum. risco, sim, inclusive da própria embalagem, a pessoa que pegou a embalagem, pode ser uma forma de contaminação da Covid, sim. A gente tem que ter todo o cuidado com a alimentação que a gente vai estar trazendo para casa, né? Na feira que a gente vai estar fazendo, se puder evitar a gestante estar indo ter essa exposição e um outro familiar está realizando, é melhor. E, de fato, é uma forma de contaminação. Tem pessoas que alegam, a gente tem vários casos de mulheres de outras faixas etárias que alegaram estar isoladas e pegaram Covid. Por que É. será? Aí, quando a gente ia investigar, tinha história de pedir comidas delivery, né? E isso pode sim ser uma forma de contaminação. Então, até nisso é importante estar atento. Então, para falar sobre isso, né? Quais são as suas orientações para que a gente minimize os riscos de se contaminar? Pois é, uma delas é evitar pedir comida no iFood. Então, eu estou falando do iFood, do delivery. Qualquer Então, um. ter esse cuidado realmente, ao sair de casa, tá? Fazer todo um plano estratégico, evitar, por exemplo, horários de pico de aglomeração no setor que você vai precisar ir, né? Estar sempre utilizando máscara, né? Fazer a percebe que está tossindo, está espirrando, saia de perto, porque a gente sabe que a produção de gotículas é a maior forma de contaminação. Então, a gente precisa evitar locais fechados. Se tiver no ambiente que tiver uma janela, abre janela, deixa a circulação de ar da contaminação. Não sei se está acontecendo com vocês, mas o meu áudio cortou, o da doutora, na verdade. Se todo mundo teve esse problema, avisa, tá? Porque algumas partes cortou, Eu doutora. acho que é O seu porque áudio estão ficou me, muito. eu acho que é porque estão me ligando, eu estou tentando cancelar. Vou avisar aqui ao coleguinha que Ah, está me ligando o tempo todo, que eu estou numa live que eu acho que ele tá não se bom. situou. Bem Pronto, rapidinho. então foi isso que Não é aconteceu. urgência porque não é nenhuma gestante, então eu já sei que está tranquilo. Pronto. Deixa eu E só avisar aqui vamos falar ela. um pouco. Oi, querida, eu estou numa live, tá certo? Eu te ligo logo após, tá? Pronto. Vou fazer só mais uma pergunta sobre mais cuidados. Uhum. Quando a gente vai para as nossas consultas, a senhora já falou algumas coisas, mas podem nos falar mais ainda. Quais as recomendações, assim, para que essa consulta possa acontecer de forma segura? Então, O que você deve iniciar? a primeira delas é avaliar o ambiente. Se for um ambiente fechado, ele não pode ter aglomeração. Tem que estar, por exemplo, a identificação das cadeiras que não podem estar sentando, né? Tem que ter logo na entrada aquele tapete sanitizador, já ter disponível alguém que vai estar verificando a temperatura para evitar que as pessoas que estão naquele ambiente estejam doentes. Então, a medição da temperatura é muito importante nos ambientes de comércio, né, que você vai estar adentrando. Disponibilizar sempre o álcool 70 em gel, ter um ambiente de fácil acesso para a higienização das mãos, evitar, por exemplo, fazer a alimentação de comidas que estejam expostas, que não sejam individualizadas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O ambiente de consultório em si é necessário sempre um intervalo entre um paciente e outro para fazer a higienização do consultório. Deve ser tudo descartável, como aqueles rolinhos de papel, ao invés de estar usando lençóis nas macas. Então, o próprio aparelho de verificação de pressão, ele tem que ser impermeável, tem que ser passado o álcool a 70 todas as vezes que vão ser utilizados, assim como termômetro. Então, tudo isso é algo que a gente precisa estar atento, né? O profissional, ele precisa estar fazendo uso, né, das batinhas preferencialmente descartáveis, se for ter um contato mais próximo, né? Se tiver doente, o profissional não deve trabalhar, tá certo? Não deve. Se tiver qualquer suspeita, não deve, porque isso vai favorecer demais a contaminação, com a produção de gotículas, né? E aí isso que vai trazer a contaminação do ambiente, das superfícies, né? Ou até mesmo diretamente.
E eu percebi nessas consultas que eu já fui presencial agora, antes até eu mesma gostava de ir com o esposo, com os filhos, com todo Isso, mundo, né? A família toda para o consultório, fazer a consulta da família toda, né? No pré-natal. Mas agora é recomendado ir você sozinha, né? Porque evita, né? Muitas pessoas e até a própria, as médicas, né, estão marcando quantidade reduzida, é pedindo para verdade. que todo mundo vá assim acompanhante Isso. e com horário, como você falou, né, Uhum. mais espaçado, para não ter tanta Isso. aproximação, assim, de se encontrar. É verdade. Você fez uma colocação muito importante, Lili. Inclusive, eu aproveito para fazer um apelo, né? Aquelas pessoas que o momento da consulta pré-natal é um momento familiar, né? A gente prega tanto isso da presença do pai, estar junto, às vezes as vovós querem vir, mas nesse momento, se a gente puder evitar, é melhor. Até a puérpera, né? Vai estar já com o bebezinho, então, se for numa outra consulta que tem outros filhos, se você tiver a condição de deixar com alguém, logicamente, evitar estar levando, né? As crianças, elas vão querer, não tem, por mais que elas queiram, elas vão estar tendo maior risco de se contaminar e aí vai estar trazendo essa contaminação para casa, para os mais idosos, que têm um prognóstico tão mais desfavorável se adoecerem, né? Evoluindo mais para as formas graves. Então, é importante esse bom senso, se houver a condição de deixar, de evitar essa aglomeração de pessoas, né, evitar que tantas pessoas participem da consulta é melhor, né? Então tem alguns serviços que já estão realmente barrando, né? Mas assim, a gente sempre tenta orientar, porque às vezes há situações de não ter com quem deixar as crianças, por exemplo, e aí a gente precisa realmente adequar à necessidade daquela mulher. E falando sobre acompanhante, eu lembrei de outra pergunta que estava aqui já no finalzinho, mas eu vou adiantar. É, como tá a questão de acompanhante para o parto? Nos hospitais, né? Para quem escolhe ir para o hospital, está sendo proibido esse acompanhante? Pois é, a gente sabe que no ciclo, todo ciclo gravídico puerperal, né, existe a lei do acompanhante, não é a lei nova, né, desde 2006, e que de fato garante a presença do acompanhante durante todo esse cenário de internamento que a gestante tem a necessidade ou a puérpera. Em se tratando de pandemia, né, o Ministério da Saúde ele instituiu a nota técnica 06 de 2020, que falava justamente da questão do acompanhante nos cenários, né, da assistência materno-infantil. Então, o que é que foi dito? Né? Existem centros de referência Covid, por exemplo, que a gente sabe que tem uma maior possibilidade de se contaminar. E tem também as unidades que atuam como unidades retaguarda, que não são centros de referência, mas em se tratando de uma pandemia, onde várias pessoas podem estar apresentando a doença mesmo de forma assintomática, a gente acaba considerando a possibilidade de contaminação nesses ambientes, né? Então, o que é que tem sido visto? É necessário avaliar a condição de cada instituição. Né? Nós temos instituições hoje aqui, por exemplo, no nosso cenário do nosso município de João Pessoa, que estão realmente passando por processo de superlotação, né? E muitas vezes precisaram, né, de uma certa forma, coibir a entrada desses acompanhantes. Lá na Frei Damião, que é a minha realidade, né, a gente conseguiu manter em todo o período a presença do acompanhante, porém respeitando a exigência da nota técnica, que exige que o acompanhante seja avaliado numa perspectiva multiprofissional. Ele passa pela classificação de risco pelo enfermeiro, em seguida pelo assistente social para avaliar as condições socioeconômicas, onde ele não pode ser grupo de risco, sendo mais de 60 anos, hipertenso, diabético, ele não pode ficar como acompanhante. E ele necessita passar por uma avaliação médica para ver sinais vitais, e se ele tiver com sintomas ou com alguma alteração de sinais vitais, ele não poderá ficar. Então, se ele passar nesse teste, que é a recomendação da nota técnica, ele fica como acompanhante. Muitas vezes, alguns acompanhantes acabam não conseguindo ficar por alguma dessas condições e a gente pede para que outra pessoa possa vir para ser reavaliado, porque sabemos da importância do acompanhante ao lado dessa mulher num momento de tanta vulnerabilidade. Mas é preciso, né, por um bem maior, inclusive, de preservação da vida daquele acompanhante, que caso adquira a doença, estando no centro de referência, que é o meu caso específico, em se tratando da Frei Damião, que não traga um outro agravo. Né? Então, por isso que é uma questão de bom senso, mas sabemos que a lei, ela existe, né? E a gente está ali para cumprir dentro das adequações que a pandemia trouxe.
Ótimo, esclareceu muito isso. Eu estava com essa dúvida. E com relação àquelas gestantes que já estão com Covid, Hum. essa gestante, há perigo para o feto contrair o coronavírus também? Se a mulher tiver contaminada com a Covid-19, né? Se existe a possibilidade dela fazer o que a gente chama de transmissão vertical, né? Então, assim, o que a gente tem observado é que os estudos de tantos e tantos casos de gestantes que já foram contaminadas, né? Se houvesse realmente uma transmissão vertical, nós teríamos um número muito significativo de bebês contaminados. E não é essa a realidade. Para você ter ideia, na nossa realidade local, lá da maternidade Frei Damião, nós não tivemos nenhum caso de um bebê que se contaminou de uma mãe Covid, certo? O que nós recebemos foi bebês que se contaminaram já na comunidade após nascidos, com algum familiar que estava doente, com alguém que não seguiu as recomendações, que trouxe a doença para casa, com as visitinhas que a gente fala tanta importância de não ter, nem no hospital, muito menos em casa, tá? E aí esses bebês retornavam até 29 dias, porque eles voltam para a maternidade de origem, né? Contaminados. Então, isso é o que a gente tem visto, a contaminação dos bebês pós-nascimento, e não durante a gestação, e aí que é o que a gente caracterizaria como uma transmissão vertical. Então, a gente não tem visto isso na prática. Houve um relato na literatura, mas que, assim, ainda ficou meio confuso. Mas o que a gente tem visto, por um outro lado, é estudos que mostraram a presença do SARS-CoV-2 nas placentas. E a gente tem, inclusive, recomendado não fazer o print de placenta, principalmente as mulheres que já tiveram história de ter tido a doença na gravidez. Então, a gente tem orientado fazer as fotos para guardar de recordação, mas não fazer o print, não ter o contato com a manipulação da placenta, justamente para evitar qualquer tipo de contaminação. Ótimo, muito bom saber disso também. Chegou agora duas perguntas agora no WhatsApp e eu vou ler agora. Cristina, Ellen Cristina, ela falou que está grávida com 6 meses e perguntou se pode ter relação sexual durante toda a gestação ou tem alguma coisa que pode prejudicar o bebê. Ela E está a outra gestando. pergunta é isso. Ela fez duas perguntas. A outra pergunta, ela falou que meu marido tem 17 anos. Se for da vontade dele assistir o parto e os profissionais do hospital não autorizar, mas pelo fato dele ser pai, ele pode exigir isso? As duas perguntas dela. Certo, Ellen, né? Então, Ellen, é o seguinte, se você não tiver nenhuma ameaça de abortamento, nenhuma condição clínica desfavorável específica, se for uma gestação de risco habitual, sem nenhum problema, né? Por exemplo, uma placenta prévia, uma condição muito específica, você pode sim, e é recomendável a atividade sexual durante toda a gestação, não há problema com isso. Agora, é necessário que haja o desejo, né? Que você realmente esteja desejoso. Eu até tenho comentado às vezes com algumas gestantes que às vezes quando estão próximos já das 40 semanas, passando do que a gente acha, né, que é data provável, que a data mais improvável é 40 semanas, mas que está ali naquela janelinha do termo, que já poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Uma das recomendações é, se tiver vontade, vá namorar, né, mas tem que ter desejo, né? Então, às vezes a pessoa vai fazer uma coisa porque tem que fazer porque vai ajudar. Não, não é bem assim. Se ela tiver desejo, né, tiver com a libido, né, com aquela necessidade da relação sexual com seu parceiro, ela deve sim, é recomendável sim. Não há nenhum problema com isso. Agora, se ela sente dor, desconforto, procurar uma posição que seja mais favorável. É importante caprichar nas preliminares para favorecer a lubrificação. Né? Às vezes as posições, por exemplo, tem algumas posições que a penetração é maior, por exemplo, quando a mulher está por cima do parceiro, né, ela pode sentir um pouco mais de desconforto, então as posições de lado, né, elas podem favorecer, e aí buscar, junto com sua parceria, identificar algo que seja prazeroso para o casal. É verdade. E a segunda pergunta é a respeito do esposo Sim. ser Então, acompanhante. eu vi que ela disse que o esposo tem 17 anos, né? Por ele ser de Isso. menor, provavelmente ele não vai poder entrar pelo fato de a nota técnica ela é muito clara, né? Ela diz que não pode incluir os grupos de risco e ela tem essa questão da idade, né? Então é interessante avaliar individualmente o caso, né? Provavelmente ela vai ser aconselhada a ter um outro acompanhante, né? Que seja de maior. A não ser que eles sejam emancipados, que tem isso, né? Quando eles casam, e aí tem essa questão da emancipação.
que aí pode se tentar, junto ao serviço social, avaliar individualmente o caso, que eu acho que isso é importante. Mas, assim, num contexto geral, os que são caracterizados como grupos de risco, menores não devem estar circulando. Por exemplo, criança que às vezes quer vir visitar, não é aconselhável nesse período de pandemia, tá certo? A gente precisa evitar e, de fato, se for grupo de risco, com hipertensão, diabetes, ou qualquer outra condição clínica, ou estiver sintomático, não deve permanecer no ambiente hospitalar, certo? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu abrir para você também. Ah, é a mesma. Ela já foi feita. É a mesma pergunta que eu já fiz. Tem pessoas que são tentantes e devem estar assistindo agora. Agora vamos falar com essas mulheres. Para quem está querendo programar a vinda dos filhos, esse é o melhor momento? Como você poderia colocar isso? Olha, assim, eu acho que é uma decisão muito do casal, certo? Mas enquanto profissional, eu não posso deixar de me posicionar. Eu acho que o fato do acesso à vacinação ainda estar muito difícil, principalmente nas situações de gestação, né? E de lactação e puerpério, porque a gente ainda não tem aqueles estudos que nos dão a segurança. Ah, você pode se vacinar. Eu acho que se for por uma questão de consenso mesmo, se for possível postergar um pouco essa gestação, eu acho que é interessante. Mas é como eu disse, tem que individualizar. Uma travada. Idade mais avançada, no sentido de que está muito desejosa de engravidar, então acho que tem que ser discutido com o casal e avaliado individualmente, né, todos os pontos. Então, eu acho que é algo muito individual, mas, se possível, é importante lembrar que a gestante é grupo de risco em todo o ciclo gravídico puerperal, tá? E se ela realmente quer ter postergar esse momento da escolha da gestação, né? É uma tentante, mas que está preocupada, é preciso estar em uso de métodos contraceptivos eficazes. Quem me conhece sabe que eu sou amante do DIU, né? Eu sou super fã do DIU. Então, eu acho que é importante se preparar para que no momento que se achar seguro, que já estiver vacinado e passar essa fase, que a gente, em parte, não sabe por quanto tempo, mas se for possível, né, e se houver em consonância com o parceiro, né, com a família, eu acho que é interessante. Eu vi uma pergunta aqui com relação aos casos de gestante com Covid de João Pessoa, se estão diminuindo. Estou com dados fresquinhos aqui da minha realidade, que é a maternidade Frei Damião. Então, só para vocês terem ideia, para quem acha que a Covid está diminuindo, né? Desde de abril de 2020, nós já tivemos 2.439 atendimentos na Frei Damião, que é o centro de referência, né, de gestantes com Covid, certo? Desses, 596 foram confirmados, tá? Nós tivemos 6 óbitos maternos, tá? E depois desse processo, mais ou menos desde agosto de 2020, a maternidade Frei Damião, ela também se tornou centro de referência para mulheres e homens, em decorrência da necessidade de leitos hospitalares para pacientes com Covid. E nesse período, né, nós tivemos um número significativo de atendimentos, tá? É um centro de referência onde os pacientes vêm regulados das UPAs e das unidades de porta aberta, né? Então, vão ser regulados para lá. E nós já tivemos, né, 4 óbitos masculinos, um óbito de recém-nascido e 7 óbitos femininos, totalizando 18 óbitos, tá? Então, se a gente for avaliar o número do nosso estado, nós estamos em quase 200 mil casos. São 199.706 casos, com 4.171 óbitos. Só hoje foram 13 óbitos. Então, assim, o cenário está muito ruim. Não tem essa história de que está diminuindo e que a gente pode flexibilizar, não. A situação ainda está difícil. Nós temos caso, eu estou com o caso de um querido amigo, doutor Fernando Ramalho, que está doente, é nosso cirurgião, exímio cirurgião lá da Frei Damião, que também trabalha na Unimed, que está na direção hospitalar do Santa Isabel, que após a primeira dose de vacina, mesmo com a primeira dose, ele contraiu a Covid-19, né? E está em UTI, inclusive eu peço orações para esse querido colega, né? Que ele possa se recuperar. Então a situação não está de brincadeira, minha gente. Tá difícil, nós temos visto, né? Infelizmente, teve um óbito de uma menina de 20 anos, para mim é uma menina, muito recente, e agora nesse último sábado lá na Frei Damião. Então,
é uma realidade difícil. A gente tem visto pacientes vindo do sertão. Eu estou tendo a oportunidade de estar atuando lá e de pessoas adoecendo. O Hospital Regional de Patos lotado de casos de pacientes. Então, o cenário não está bom. Então, não tem essa história de achar que está diminuindo, tá? É preciso redobrar os cuidados, né? Não vamos achar que a coisa está melhorando, certo? É lógico que também não é para causar pânico, nem também aí vem os danos até psicológicos, né? Porque não é uma situação fácil que a gente vem vivendo, mas a gente tem que ter consciência e não deixar de prestar os cuidados que a gente já conhece tanto. Tá? Não pode. Muitas crianças que vão voltar às escolas têm que ter toda aquela orientação, tem que ter os cuidados, o uso de máscara, tá levando pelo menos 3 máscaras, fazendo as trocas, né, levando seu álcool em gel na bolsa, se realmente for necessário eles estarem voltando para as atividades. Então, é ter esse cuidado que é essencial, sem dúvida. É, muito mesmo. Eu fico preocupada até quando eu vejo que muitas coisas estão voltando a funcionar e que a gente pensa que não é o bom momento. Tem mais pergunta. Emily Daiane fez aqui um monte de perguntas. Deixa eu pegar aqui uma. Lili, troca de acompanhante, como está sendo? É melhor apenas uma acompanhante? Pois é, a orientação é que preferencialmente seja um acompanhante, mas só que a gente precisa avaliar cada caso. Por exemplo, tem pacientes que têm um tempo de permanência aumentado. Imagine pacientes que ficam 7, 10 dias, que necessitam estar hospitalizadas. Não tem acompanhante que consiga ficar sem que haja troca. Então, geralmente, existem os horários de troca, a gente orienta a cada 24 horas, né, se possível, e aí tem que avaliar individualmente. As visitas, por outro lado, né, elas estão totalmente suspensas, tá? Mas do acompanhante a gente precisa, de uma certa forma, flexibilizar nos casos de internamento prolongado. É verdade. Agora ela perguntou, em alguns lugares a vacina está sendo proibida e em outros prioridade. Qual o indicado Em que sobre a sentido? vacina? Eu não consegui entender o que ela está querendo perguntar. Mas assim, imaginando que eu não sei em que lugar está sendo proibido, certo? Eu não conheço. O que tem havido são a questão das recomendações. Então, em relação à gestação, tá? Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né, eles têm recomendado que a decisão seja compartilhada, tá? É necessário Então, que o a gestante ela profissional pode ser. ela pode se colocar como desejosa de se vacinar, tá? Não pode ser uma coisa compulsória, você tem que se vacinar, não. Ela se declara como desejosa, tá certo? E aí vai ser avaliado, o profissional vai ter que prescrever a vacina para ela com uma justificativa, certo? Para que ela possa se vacinar, tá? Diferente das lactantes e das puérperas, tá? Que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria já coloca como orientação para os grupos prioritários. Se as mulheres são expostas, se vão estar sob risco, é preferível que elas se vacinem, tá? Mas Sim. também não é algo compulsório, entendeu? Tem outra pergunta aqui também de Emily. Quais os sinais e sintomas de um bebê com Covid? Como identificar? Pois é, Complicado. a gente tem que lembrar que a COVID ela é uma condição clínica multifacetada, ou seja, a gente tem observado várias sintomatologias diferentes. No geral, é aquela síndrome gripal clássica, tá certo? Que pode acompanhar com dificuldade respiratória, alterações que possam comprometer todos os sistemas orgânicos, mas principalmente a gente observa as alterações do sistema respiratório. Nas crianças, houver um comportamento diferente, com doenças exantemáticas, aquelas lesões na pele, né? A gente tem visto outras manifestações clínicas, a febre geralmente está presente, né? Esses sintomas relacionados à falta de ar, o próprio quadro gripal, coriza, tudo isso podem ser sinais e sintomas que podem estar associados à doença. Então, todo quadro de síndrome gripal, né, toda febre associada, né, a uma coriza, a uma tosse, a sintomas respiratórios, até que se prove o contrário, a gente deve pensar sim, por estarmos vivendo uma pandemia, que pode se tratar de Covid. Lógico que é necessário os diagnósticos diferenciais, por isso que é necessário que ela seja avaliada por um profissional,
principalmente quando há sintomas de gravidade, né? Não é qualquer coriza, né? Não é qualquer sintoma também de uma tosse que a gente vai estar tendo que levar nossos filhos para serem examinados. Então, é um comportamento semelhante às outras doenças gripais, né? A gente só leva quando vê aquela febre persistente, quando vê que a criança está apresentando sinais de gravidade, como falta de ar, criança muito molinha, sem conseguir se alimentar, já entrando em quadro de desidratação. Aí ele precisa ser avaliado por um profissional. Sim, verdade. Já estamos com 1 hora de live, doutora. Nossa, já? Como foi rápido? Se eu estou ao vivo é 1 hora. Aí eu estou querendo que a senhora fale, que no começo a gente esqueceu. Sim. Algumas pessoas me perguntaram quais são os locais onde a senhora atende. Eita. E a gente esqueceu de apresentar você, Sim. onde você atende. Certo. Você pode falar agora sobre isso. Tá certo. Então, atualmente, né, eu estou na direção técnica da Maternidade Frei Damião, que é o Centro de Referência Covid, tá? Então, atuo lá na direção, então, atuo na gestão, mas também dou plantão na obstetrícia, lá na maternidade, tá certo? E eu estou também atuando na direção técnica da Maternidade Peregrino, que é lá, então, eu estou nessa parte de gestão. Na atenção privada, né? Eu sou obstetra do Hospital Nossa Senhora das Neves, né? Eu atuo lá no HNSN Consultórios, e atendo também no Clean Consultórios. E tenho, juntamente com as queridas amigas, doutora Kes e doutora Sabrina, nós temos a Clínica Iluminare, onde realizamos também o atendimento, né? Ambulatorial. Muitas pessoas às vezes perguntam: ah, a clínica Iluminare faz parto? Não, não faz parto. Né? Nós prestamos atendimento ambulatorial, consultas de pré-natal, consultas de ginecologia, de mastologia, né, voltado, né, para esse cenário da saúde da mulher. Então, são esses os locais que eu trabalho. É E a importante senhora lembrar também também que eu sou preceptora da Faculdade de Medicina Nova Esperança, e lá eu atendo juntamente com meus queridos internos de ginecologia e obstetrícia, realizamos consultas de pré-natal, consultas de ginecologia, e também estou acompanhando os internos lá da Unifip, tá certo? Lá em Patos, que também estou tendo a oportunidade de fazer o pré-natal de alto risco das mulheres lá do sertão. E a Facenda, eu vou fazer meu pré-natal. Toda gestação eu tô lá. Isso, Tô lá, doutora. Chegou outra pois pergunta é. aqui. Camila, ela falou aqui, de modo geral, você é adepta à cloroquina e à ivermectina para gestante com Covid? Bom, nem na gestação e nem em nenhuma outra condição, tá certo? Então, a gente deve procurar seguir evidências científicas, né? Então, hoje a gente, inclusive, tem visto a iatrogenia, ou seja, o malefício que o uso indiscriminado dessas medicações, em especial a ivermectina. Eu conheço pessoas que estão a cada 15 dias tomando ciclos de ivermectina, e já tem casos na literatura com pessoas com hepatite fulminante por conta do excesso dessas medicações. Então, de fato, nós não temos evidências que comprovam a melhora. Quantos e quantos pacientes eu tive a oportunidade de acompanhar que foram entubados e chegaram relatando que tomaram ivermectina, que tomaram cloroquina. Isso não fez diferença. Lógico que, assim, muitas são questões complexas até da gente se posicionar, mas eu particularmente não recomendo, tá certo? Nem na gestação e nem em nenhuma outra faixa etária, nem outra, para nenhum outro grupo. Bom, mais uma pergunta, eu acho que ainda dá tempo. É a respeito, você falou até que perguntam se na Iluminare fazem parto. Para quem está pensando já no parto, né? Que a gente tem que pensar já no começo da gestação, a hora do parto, onde vai ter esse parto, se vai ter em casa, se vai ter no hospital. Onde você sabe que é seguro para essas mulheres ir parir? Pois é, então essa questão do parto seguro, né? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é: a gestante, ela é de risco habitual ou ela é alto risco? Tá? Por isso que tudo a gente precisa individualizar. E aí, sendo a gestante de risco habitual, caso ela também tenha o desejo, ou seja, a inclinação, né, e se sinta segura, ela pode inclusive parir em domicílio, contanto que seja com equipe de parto planejada,
né? Uma equipe que segue as evidências, que segue as recomendações do Ministério da Saúde, da Conitec, que está totalmente assegurada de todos os materiais que são necessários para dar assistência durante o nascimento, né? Como também no ambiente hospitalar, tá certo? Se for o desejo dessa mulher, ela pode ocupar, né? Ela pode ser atendida nesses casas de parto, né? Nós temos, por exemplo, a casa de parto normal no ISEA, que é a nossa realidade aqui, casas de parto em outros estados, que poderia estar sendo assistida, inclusive pela enfermagem obstétrica, que pode muito bem conduzir todo o risco habitual. As gestantes de alto risco, né? Necessariamente elas precisam ser assistidas no ambiente hospitalar, tá? E, de fato, com toda essa retaguarda, dependendo da condição, se for de prematuridade, ter a retaguarda da UTI neonatal, se for uma condição materna, de morbidade, ter a retaguarda da UTI materna. Então, é preciso individualizar, a gente precisa analisar cada caso para poder dizer em que situação, né, em que condições aquela mulher ela pode estar sendo atendida, né, e que pode ser considerado um parto seguro para ela. Em relação àquelas mulheres que têm baixo risco mesmo e elas querem o parto hospitalar, em qual hospital, seja da rede privada ou rede pública, ela pode ir que não vai ter risco de contaminação, por estar tendo atendimentos também de Covid? Muito bem. Então, existem as unidades, né, que a gente chama, alguns até diziam Covid-free, né, o termo, né? Então, na rede pública, né, nós temos aqui em João Pessoa, por exemplo, as maternidades Edson Ramalho, o Instituto Cândida Vargas e o Hospital Universitário, né, que não são os centros de referência, não é centro de referência para a Covid. A maternidade Frei Damião é justamente um ambiente que está direcionado ao atendimento às gestantes com Covid, certo? E as unidades retaguarda, que devem estar atendendo as mulheres de risco habitual ou alto risco, não Covid. Então, preferencialmente, as mulheres que não estão sintomáticas ou já diagnosticadas com Covid, elas não devem ir para Frei Damião, por exemplo, porque lá é o centro de referência. Lá é para deixar prioritário para as mulheres que estão com síndrome gripal, porque ela pode mesmo não ter o teste, ou o teste ser um falso negativo, mas se ela está com síndrome gripal, está tossindo, está espirrando, está com febre, ela precisa estar no centro referência, que é a Frei Damião. Se ela não tem sintomas e ela está com sintomas da gravidez ou entrando em trabalho de parto e precisa de um suporte obstétrico, ela deve procurar as unidades retaguarda, que são Cândida Vargas, Edson Ramalho e HU, certo? No caso, é importante lembrar que, infelizmente, nós temos alguns momentos de superlotação das outras unidades. E aí, por conta disso, às vezes acabam mulheres indo para Frei Damião por não ter vaga nas demais, e a gente tenta mantê-las o máximo isoladas. Mas muitas vezes é inevitável ter essa garantia, uma vez que todo o ambiente é considerado centro referência para a Covid, né? Mas tem chegado, às vezes, mulheres que chegam em período expulsivo, que a gente precisa acolher, né? Todas as mulheres que chegarem lá vão ser acolhidas, mas elas vão ser reguladas caso elas não estejam com sintomas de Covid ou estejam diagnosticadas com Covid, elas vão ser reguladas para as unidades que são retaguarda, que são essas 3 maternidades que eu citei para vocês. No contexto privado, né, aqui, nós temos, né, algumas maternidades que atendem Covid e atendem não Covid, né? Por exemplo, o Hospital Nossa Senhora das Neves, ela tem um 3º andar exclusivo para gestantes com suspeita ou confirmadas com Covid, e toda a área da maternidade, que é no 1º andar, só atende gestantes não Covid, certo? Tem outras maternidades, como a Clinepa, que não atende pacientes com Covid, elas são direcionadas para o Hospital da Unimed, que também está atendendo gestantes com Covid, e também já tem 2 setores separados com fluxos distintos para acolher também as mulheres com Covid, tá certo? Então, assim, existem serviços hoje na rede privada que atendem exclusivamente, né, gestantes não Covid, e outros que adaptaram setores distintos em andares diferentes que acolhem os 2 fluxos. Ótimo. É bom. Bom a gente ter isso bem separadinho, né? Pra gente saber para onde ir. Tô com medo da live cortar. E tem mais uma pergunta. Será que dá tempo?
Camila fez outra pergunta. DMG, gestante de alto risco, correto? Teria mais risco para a COVID? Ou mesmo o mesmo risco de gestação? Então, diabetes é risco, alto risco, inclusive, né? A diabetes a gente sabe que interfere diretamente com a viscosidade sanguínea. A gestante com Covid, ela já tem um fator maior de tromboembolismo, o sangue fica mais viscoso. Só em estar grávida aumenta 6 vezes o risco de trombo. Aí você junta com diabetes e junta com Covid. Então você faz associação de fatores. E isso faz com que aumente, sim, os riscos. Esse tipo de paciente, por exemplo, às vezes a gente precisa entrar com trombolíticos, que são anticoagulantes, para prevenir que ela desenvolva trombos, entendeu? Então, vamos se cuidar, gente. Eu quero agradecer, doutora. Muito obrigada por você ficar esse tempo aqui, Imagina. atendendo essas perguntas. Foi muito bom. Obrigada a participação de todos. Agora eu vou dar esse tempo para você se despedir, também falar aí com o nosso público. Fica à vontade, a Ai, fala é doutor, sua. queria só agradecer realmente a oportunidade. Eu queria poder estar com mais tempo de estar fazendo essas lives, porque eu acho que informação é poder. Então, se a gente tem a oportunidade de levar essa informação às pessoas, né? Principalmente nossas queridas gestantes que estão tão vulneráveis, né? Vivenciando essa pandemia, vivenciando um momento tão sublime na vida delas e tão desafiador, né? Realmente é um privilégio. Eu me coloco à disposição, se os bebês deixarem, porque são minhas prioridades, né? Eu vou estar sempre aqui disponível para vocês. É agradecer a presença. Estou vendo tanta buchudinha aí, Suelen, meu querido primo Fredinho, saudade, meu querido. Um beijão. Tanta gente aí que eu tenho a oportunidade, Camila, que interagiu bastante aqui na nossa live. Só agradecer a participação de vocês, Patrícia, todos. Realmente é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento, né? Eu acho que a gente aprende, ó, Isinalda, querida colega aí que passou o final de semana comigo lá em Patos. Beijão, querida. E realmente é um prazer poder estar aqui dividindo, né, essa nossa vivência, o nosso dia a dia, e pedir para vocês, gente, não vamos desanimar, vamos continuar firme e forte, tomando os cuidados. Isso salva vidas, tá? Usar máscara salva vidas, evitar estar apertando a mão do outro salva vidas, evitar estar se aglomerando. Vai vir o carnaval aí, gente, vamos nos resguardar, tá certo? A gente está tão pertinho de conseguir que a população seja vacinada, tá nessa luta da vacina para todos. Então, vamos continuar nessa corrente do bem, querendo o bem do outro, né? Pensando na coletividade, eu acho que é um momento de ação, né? Que a gente possa fazer a diferença ajudando uns aos outros. E é isso, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.